Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às nossas questões, estamos agora preparados para trabalhar a questão 180, ó, a última questão da prova lá do caderno de 2020, o caderno cinza. É claro que cada cor de prova, a questão está numa ordem diferente. Nessa que eu escolhi, que é o caderno cinza, as questões elas são iguais, a única coisa que muda é a ordem das questões. Aqui a gente está trabalhando a última, mas que em outros cadernos tem outra numeração. Então vamos falar um pouco a respeito dessa questão, vamos ver o que a gente tem para discutir aqui. Bom, se a gente for analisar, aqui logo de cara a gente já percebe que é uma questão que envolve porcentagem, então tomar bastante cuidado com isso, porque o tema porcentagem ele está presente em muitas questões, então eu vou sempre estar dando uma ênfase maior, porque uma porcentagem grande, olha só, da prova trabalha porcentagem. E é importante a gente saber trabalhar e mais do que isso, né? Além de saber calcular a porcentagem, conseguir ver alguns caminhos que faz com que a gente calcule essa porcentagem de forma mais rápida, para a gente não ter que ficar perdendo muito tempo, às vezes tendo que montar sempre uma regra de 3, sempre tendo que fazer cálculos mais longos para poder chegar no resultado da questão. Aqui eu vou passar algumas ideias, algumas sugestões a respeito de porcentagem, como eu já venho falando em outros vídeos, como a gente já vem discutindo em outras situações aqui. Então, olha lá. O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Então, ele colocou essas três informações. Percebam que, se isso é gasto em reais, essa família ela gasta R$ 120 com internet, gasta R$ 700 com a mensalidade escolar e ela dá uma mesada de R$ 400 para o filho. Então, esses são os valores que foram disponibilizados aqui na tabela para a gente. Olha o que ele fala. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente de 20%. Então vamos até grifar aqui, ó. Se é respectivamente 20% se refere à internet e 10% se refere ao material escolar. Porque quando ele fala referente à internet, mensalidade e usa o termo respectivamente, esse termo significa que é exatamente na ordem que é dado. Se ele colocou primeiro internet, o primeiro valor é da internet. Depois ele colocou mensalidade escolar, o segundo valor é da mensalidade escolar. Daí, olha o que o exercício pede. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família irá reduzir a mesada do filho. Ou seja, esse aumento que ele vai ter nas outras situações, ele vai descontar do valor da mesada do filho, que é dos R$ 400. Daí ele fala assim, qual será a porcentagem de redução da mesada? Então vamos começar a entender algumas coisas. Hoje, se a gente for pensar hoje, o gasto dele com internet não é 120? Então, se eu pegar esse 120, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu não vou ter que ter um acréscimo mais 20%, ou seja, um acréscimo de 20% nesse valor da internet. Depois, se a gente pegar a mensalidade escolar, que eu tenho 700, eu não vou ter um acréscimo de 10% nessa mensalidade? E daí o que ele falou? Se eu pegar o valor da mesada dele, eu vou ter que descontar, vou ter que tirar daqui o quê? Vou ter que tirar daqui os dois aumentos que teve. Porque para poder manter o valor total do custo, ele vai descontar tudo isso da onde? Da mesada, dos R$ 400. E daí ele quer saber qual a porcentagem da mesada que deve ser descontada. Então vamos primeiro calcular quanto ele vai ter de custo em cima disso. Então, fazendo esses cálculos, né, efetuando os cálculos, a gente tem R$ 120 mais 20%. Então, uma das formas que a gente sabe que a gente pode calcular a porcentagem seria montar uma regra de 3. Então, eu posso falar, vou pôr até aqui do canto, ó, que 120 representa 100%, 20% representa X. Vou lá, multiplico os meios e os extremos, chego no valor da porcentagem. Então, isso é uma possibilidade para fazer. A outra possibilidade, como que o que interessa para mim são os 20%, eu posso simplesmente pegar isso daqui e multiplicar pela taxa unitária, que no nosso caso, essa taxa unitária é 0,20. Porque lembrando, taxa unitária é o valor da porcentagem dividido por 100. Porque daí a gente não precisa se preocupar com a questão da vírgula, nada disso. Se eu pegar 120 e multiplicar por 0,20, nós vamos ter um valor de R$ 24. Ou seja, esse é o aumento da internet. Uma outra possibilidade, que muitos costumam trabalhar dessa forma, é trabalhar sempre com os 10%.
quando eu tenho porcentagem em valores exatos assim, a gente trabalha com 10%, que é a 10ª parte. Então, se eu for pensar na 10ª parte de 120, dá 12. Mais 12, eu vou ter os 24. Então, seria uma outra possibilidade da gente calcular essa porcentagem também. Mas a gente vai estar sempre falando nas formas de calcular porcentagem. Se você já acostumou com uma maneira de calcular, fique tranquilo, pode utilizar. Só tenta fazer isso de forma mais rápida para não ficar perdendo tempo aí no desenvolvimento das questões. E depois, eu tenho aqui uma mensalidade de R$700, vou multiplicar por 0,10. Por que 0,10? Porque não é 10% de aumento? 10% de 700, nós vamos ter R$70. Ou seja, o aumento total das duas despesas foi exatamente de R$94. Se o aumento foi de R$94, eu não vou ter que pegar essa mesada dele e descontar os 94? Se a gente quisesse saber, né, se a pergunta fosse quanto vai ser a mesada dele, era só a gente pegar e fazer isso. Eu vou pegar os 400, vou tirar os 94, a gente fica com R$306. Então, esse seria o valor da mesada. Mas não é isso que o exercício está pedindo. O que ele está pedindo é para a gente calcular a porcentagem que esses R$94 de aumento gera na mesada do filho. Lembrando que uma das formas, poderia utilizar a regra de 3 de novo, mas uma das formas de transformar uma parte em porcentagem é sempre a gente pegar a parte que interessa para a gente dividido pelo total. Quando eu quero transformar porcentagem, esse é o jeito mais fácil. No nosso caso, a nossa parte não representa os R$94? O total não representa 400? Então eu vou pegar 94 e dividir por 400. Ah, mas por que o total é 400? Porque nós estamos lidando somente com a mesada. Ele não quer saber isso em relação a toda a despesa. Ele fala qual a porcentagem de redução da mesada. Então daí é só a gente efetuar esse cálculo. Vamos fazer ele aqui para a gente relembrar aqui de divisão. Então 94 dividido por 400, a gente sabe que não dá. Então 0, aumenta um 0. 940 dividido por 400, nós vamos ter 2, que isso dá 800. Então, se eu tirar 800 daqui, chega em 140. Vou aumentar um 0. 1.400 dividido por 400, nós temos 3, que é 1.200. Tirando aqui os 1.200, sobra 200. Aumenta mais um 0. 2.000 dividido por 400, eu vou ter 5. E não sobra nada. Então, colocando isso daqui, eu tenho 0,235. Lá no começo, para a gente pegar a taxa unitária, pegar a porcentagem, transformar na taxa unitária, a gente não dividiu por 100? Aqui, para a gente pegar uma taxa unitária e voltar para a porcentagem, é só a gente multiplicar por 100. E multiplicando isso aqui por 100, a gente chega no valor de 23,5%. Está lá. Essa é a redução que ele vai ter na mesada dele em relação ao aumento das outras despesas. Então, a alternativa correta, a alternativa B. Certo, pessoal? Então, valeu aí, um abraço, até mais. Tchau, tchau.